paz de Cristo a todos. A Bíblia Sagrada diz que havia um homem por nome de Ananias e Deus resolve falar com o mesmo dizendo: olha, vai na rua chamada à direita e procura por homem chamado Saulo. E Ananias, quando ouve o nome Saulo, ele estremeceu, ele tremeu na base, pois ele conhecia o histórico de Saulo. Saulo tinha um currículo sujo, um currículo feio, e Ananias começa a relatar para Deus o currículo de Saulo. Mas, Senhor, é um homem perverso, sanguinário, é um homem que anda espancando, levando em prisões, em cadeia, aqueles que falam do teu amor, do teu nome. E quando ele termina de dar o relatório, Deus pega e bate o martelo e diz: vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido. Meus queridos, existe dois tipos de crente. Existe o crente que é o vaso escolhido e existe o crente que é o vaso chamado. Qual é a diferença entre o chamado e o escolhido? O chamado, ele não priva pelo seu caráter. O chamado, ele só é chamado. Ele não dá um bom testemunho. Ele não tem uma boa reputação. O chamado, ele está atrás de nome, de glória. Ele anda atrás de reconhecimento. Ele quer ser elogiado. Ele quer ser paparicado. O chamado, ele quando ele pega fama, ele se afasta de Deus. Ele é só chamado. Ele foi porque ele queria fama, queria nome. Ele é o chamado. O chamado, irmão, ele gosta de aparecer. O chamado, irmão, ele gosta de se destacar. O chamado, ele gosta de chamar a atenção das pessoas. E o escolhido? O escolhido é diferente. O escolhido, ele priva pelo seu caráter. O escolhido, ele zela pela sua reputação. O escolhido é um homem de boa conduta. O escolhido, ele dá bom testemunho. O escolhido, ele é um homem separado e reservado de tudo e de todos. O escolhido não se embaraça com as coisas dessa vida. O escolhido é um homem separado de tudo e de todos. O escolhido, ele tem compromisso com a palavra. O escolhido, a palavra dele é se ensina ou não, porque o que passar disso é de procedência maligna. O escolhido, a palavra dele não faz curva, a palavra dele é reta. O escolhido, ele guarda a sua boca, porque ele sabe que aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. O escolhido, ele tem compromisso com Deus. O escolhido, o compromisso dele é com a palavra. O escolhido, ele tem foco e tem objetivo. O foco dele é ir morar no céu. O escolhido não anda vacilando, não anda escorregando, não anda tropeçando. O escolhido é uma pessoa diferenciada. O escolhido, ele tem sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus e ele zela por esse Espírito. O escolhido, ele honra o nome de Deus porque ele é um representante de Deus aqui na terra. Ele é um embaixador de Cristo, então ele tem que dar um bom testemunho porque ele é um representante do céu. Ele está aqui para representar as boas qualidades e os bons frutos que tem lá no céu. É o escolhido. Essa é a diferença entre o chamado e o escolhido. Pois no dia de hoje eu quero que você faça uma análise, um exame de consciência e veja aonde é que você está enquadrado. Você está enquadrado entre o crente chamado ou você faz parte do escolhido? Você faz parte do crente chamado ou você faz parte do escolhido? Porque ser chamado é uma coisa, escolhido é outra coisa completamente diferente. O chamado, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. É um chamado. Ele chama a todos. Agora, escolhido, irmão, são poucos. E você que faz, você que decide se você quer ser uma pessoa chamada ou se você quer ser uma pessoa escolhida. Não depende de Deus, depende de você. É você que decide, é você que escolhe se você quer ser uma pessoa chamada ou se você quer ser um escolhido. Quem é que você está? Aonde você se enquadra nessa tarde? Você se enquadra naquelas pessoas que são chamadas ou você se enquadra naqueles que são escolhidos? Qual é os dois? Qual dos dois você é? O chamado ou o escolhido? O escolhido, ele é diferenciado. O escolhido, ele é prudente. O escolhido, irmão, ele não anda vacilando. O escolhido não anda errante. O escolhido, irmão, ele anda como se estivesse pisando em ovos. O escolhido, ele dá bom testemunho. Porque ele é a luz do mundo e o sal da terra. Essa é a diferença do escolhido. Já o chamado não tem compromisso. O chamado não tem comprometimento com nada. O chamado, ele só está ali passando um tempo. Ele é só chamado. Ele não faz por onde ser escolhido. Mas eu e você, que confessamos a Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma, não vamos ficar só com um título de chamado. Vamos lutar para nós ser escolhidos. Porque quando a trombeta tocar, só vai subir os escolhidos de Deus. E nessa tarde, eu estou falando com você. Você é um escolhido de Deus. Você, Deus não somente te chamou, mas Ele te escolheu. Ele te separou. No ventre da tua mãe, Deus disse para Jeremias: antes que eu te chamasse, no ventre eu te escolhi. Te santifiquei e as nações te dei por profeta. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te ungido. Deus já tinha te chamado. Você é um escolhido de Deus. Levante a sua cabeça no dia de hoje. Deus tem coisas grandes para a tua vida. O melhor de Deus está por vir na tua vida. O tempo de cantar está chegando. Porque você não é só simplesmente um chamado. Você é um escolhido. Você é um enviado de Deus. Deus te capacitou. Deus te chamou. Deus te deu os dons. Deus te deu as ferramentas para você ser um ganhador de alma. Você será a referência de Deus nessa terra. Você dará testemunho vivo de Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus é contigo. Deus colocará a palavra na tua boca e encherá a tua boca de palavra. Porque você é um crente escolhido. Você foi escolhido pelo dedo de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu dia, seu lar e a sua família, no nome de Jesus Cristo.